Bhakti vai se manifestar quando a gente seguir as regras. Isso é muito importante. Aí a gente vai poder passar pelos estágios Radha, Sadhusanga, Bhajana Kriyana, Tsanevita, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhava, Prem. A gente fala sobre os Vrajavasis. Tente entender quem é Vrajavasi. Os Vrajavasis, eles não seguem todos... Tá esperando o sinal da live. Os Vrajavasis não seguem todas as regras de restrições de comportamento. Shuddha Sadachara. Mas as divas, as almas, não têm amor natural por Krishna. A gente fica impondo a nossa devoção. É como se fosse fingindo, né? Arup. Já os companheiros eternos de Krishna, Subal Shridam, Nanda Jashoda, eles têm esse amor natural, devoção natural por Krishna. Shukadeva Goswami Pada disse, Maharaj Parikshit, os sintomas dos Vrajavasis são esses, Jadohani e Avahanani. Eles pensam em Krishna o tempo inteiro. Quando eles ordenham as vacas, eles estão se lembrando de Krishna, cantando Govinda Damodara Madhavati. Govinda Damodara Madhavati. He Krishna, He Jadava, He Saketi. Govinda Damodara Madhavati. Jadohani. Jadohani. Quando eles estão ordenando as vacas, quando eles limpam seus quintais, Angana Marjanam, eles também cantam santos nomes. Parece que o sinal tá ruim, pra mim fica aparecendo assim toda hora, esperando pelo sinal da live. Não sei porquê. Os Vrajavasis estão sempre se lembrando de Krishna. Até quando o bebê está chorando. Esse verso é muito bonito. Esse verso define o que é um Vrajavasi. Não é assim, geograficamente, aqueles que moram em Vrindavana são os Vrajavasis? Não. Não é só de você viver em Vrindavana. Aquela pessoa que tem um humor de Vraj. Ele é um Vrajavasi. Talvez essa pessoa viva fisicamente em Vraja ou talvez não. Talvez ele more fora de Vraja. Mas ele tem um humor, o sentimento de um Vrajavasi. Está sempre absorto em Krishna. Os Vrajavasis são assim. Stesvara Sikaraga, Param Amishta Bhavet. Os Ragatmika Jan são Vrajavasis. Aí de novo estou esperando a live. Algum problema no sinal. Those are Ragatmik Jan. They are called.
Brajavasi. Raga, spontaneous love and affection with Krishna. Quem é Ragatmika Jan é Vrajavasi. Quem tem devoção espontânea por Krishna. E eles têm 2 sintomas. How do you know? Como você reconhece um Vrajavasi? Brajavasi. That's what I'm saying. Sarasika Raga. According to Eles têm 2 sintomas de quem é um Vrajavasi. relationship, Sarasika Raga. Eles têm uma afeição espontânea por Krishna, de acordo com o relacionamento que eles têm. A relação específica que eles têm por Krishna. E Paramabhista, totalmente absortos, 24 horas por dia, absortos em Krishna. Nanda Jasoda. They think Krishna is my Nanda de Shoda pensam, Krishna é meu filho. Vatsalya Bhava. absorbed with this mood. Totalmente absorto nesse Krishna amor. is my son. Krishna é meu filho. Vatsalya Bhava. Subal Siddham. Subal Always Sridham. absorbed. The Krishna is our Sempre absortos também. friend. Pensando, Krishna, nosso amigo. We always absorb. E as gopis sempre absortas. And Krishna is our Pensando, Krishna é beloved. nosso amado. Madhurya Bhavi. Então tem Madhurya Bhava. Forget 1 second, they never Nem por um segundo eles se esquecem de Krishna. this type of relationship. Não esquecem a relação que eles têm com Krishna nem por um segundo. So saying, stay sarvasi rago, param avistata bhavet, tanmaita bhavet sa ragatmika kadida. Raga atmi. So first you try, again I tell you, what is the meaning of rag? Raga Atmika. O que significa raga? Rag means deep attachment, that is spontaneous. Raga é o apego profundo, As espontâneo. like in our senses. Um exemplo assim, os nossos Spontaneous sentidos. attachment to the Os nossos object of the sentidos senses. têm um apego espontâneo pelos objetos dos sentidos. Eyes automatically Os nossos olhos, por exemplo, eles querem automaticamente, naturalmente ir aonde tem uma forma bonita. E é espontâneo, você não precisa forçar, não precisa convidar os seus olhos. eyes are going. Seus olhos vão naturalmente querer ver uma forma bonita. Very nice, beautiful blossom lotus. Where will go? Our eyes will go. Se tivesse aqui um lótus desabrochado bem bonito, florescido, lindo, na flor de lótus, nossos olhos automaticamente iam querer ver esse lótus, flor de lótus. Savika akarshan iti rago. Yeah? First to understand that chakshu indriyadi. All our senses. Chakshu Indriyadi, nossos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso nariz. Okay? So all our senses, Todos os nossos sentidos, eles vão, the object of the senses. espontaneamente, eles vão em direção aos objetos dos sentidos. Our ears automatically going. Nossos ouvidos, eles vão também. Sweet sound. Naturalmente, eles vão em direção aos sons agradáveis. Savadikatama. Swabhavik significa espontaneamente. So in Jagat, No Javadharma, Bhaktivinoda Thakura diz, o que significa raga? savadika E dá o exemplo da atração espontânea dos sentidos pelos objetos dos sentidos. Espontâneo, Swabhavik é a palavra. Todos os nossos sentidos vão espontaneamente para os objetos dos sentidos. E, igualmente, da mesma forma, os Vrajavasis, eles que são os eternal association of Krishna. companheiros eternos de Krishna, Nitya Parikara, They spontaneously absorb with Krishna. eles With their sempre se absorvem em Krishna, espontaneamente, de acordo com o relacionamento que eles têm. Krishna is my Por son. exemplo, Nanda e Yashoda sempre estão absortos pensando, Krishna é meu filho. Subal Siddham. Krishna is our friend. Subal Sridham pensam, Krishna é meu amigo. Is our E as gopis pensam, beloved, lover and beloved. Krishna é meu amado. So this verse is saying, Esse verso diz, Este Swarasika Raga. Esse verso define quem é um Vrajavasi. Um Vrajavasi, ele está sempre absorto em Krishna. E espontaneamente no humor que ele tem. Espontaneamente na relação eterna que ele tem com Krishna.
As divas não conseguiriam ser a Gátmica. As divas. Tá esperando o sinal da live de novo. Aqui pra mim parece assim, que fica travando, dizendo que tá esperando o sinal da live. Da live do inglês. Pra vocês também tá assim, na live do inglês? Pra mim tá assim. Read the prescription. Então as divas nunca podem ser Ragátmica. Eles vão ter Raganuga, né? Seguir os passos deles. Então se a diva pensar, eu sou Radha, Lalita, Subhashidam, Nanda de Yashoda, isso é Ahangraha Upasana. Você achar que você é um companheiro eterno de Krishna, como eles não. Você tem que seguir sob orientação deles, servir sob orientação deles. Esse é o processo apropriado de servir, entendeu? Como servir apropriadamente a Krishna? Como? Pra você pensar, eu vou servir a Krishna sob orientação de Shrimati Radhika, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, etc. No caso de Madhurya Bhava. Se você tiver em Vatsalya Bhava, amor maternal ou paternal, pense. Você vê Krishna sob orientação de Nanda e de Yashoda. Você mesmo nunca vai poder virar Nanda e de Yashoda. Mas você pode servir a Krishna sob orientação de Nanda e de Yashoda. O nome disso é Raga Anuga. Raga Anuga. Anuga significa seguir os passos. Portanto, esse é o processo. Esse é o processo de servir a Krishna de forma apropriada. Então, primeiro você deve seguir Vaidhi Bhakti. Seguir as regras e restrições das escrituras. Aprender escrituras, Shastra. Shastra Gyan. Conhecimento. Conhecimento e Bhakti são algo totalmente diferentes. Conhecimento, Jnana, também remove seus anartas. E Bhakti também remove todos os seus anartas. Só que qual a diferença entre eles? O Shastra diz Jnanad Mukti. Que conhecimento concede a liberação. A salvação vem se você adquirir conhecimento. A aquisição de conhecimento concede mukti, liberação, salvação. As escrituras dizem isso, mas tem um ponto. De novo esperando pelo sinal.
when the ghee lamp coming, then Então, um exemplo da lamparina de ghee. dark. Embaixo da lamparina de ghee Understand? é escuro. Ghee lamp A lamparina de ghee, ó, illuminated the whole direction. ilumina todas as direções, isso é verdade. Under his Mas embaixo da própria lamparina dark. é escuro. E o conhecimento é comparado a uma lamparina, né? Uma vela. That means is one who acquired the knowledge. Ou seja, quem adquire conhecimento, às vezes a pessoa até passa conhecimento para as outras pessoas, ensina as outras, Only his darkness cannot mas mesmo assim, às vezes a escuridão que a própria pessoa tem pode não ser removida. Olha só que coisa. because speaking very nice. Por exemplo, às vezes um palestrante fala muito bem. Fala para seguir essa regra, aquela regra, ele explica, dá uma palestrona bonita. Good knowledge, you can give lecture, long lecture. De acordo com o conhecimento que você tem, você pode dar uma palestra linda, maravilhosa. Your heart Mas o seu coração full of pode estar cheio de anartas. so what these are saying this? Our bhakti is Já as Bhakti. like very nice Então, people, o conhecimento é comparado a uma vela, a uma lamparina. Já illuminated, Bhakti é comparada what is called jewels. a um cristal. Um cristal, What jewel? uma joia preciosa. Uma pedra preciosa. No. Oh, the illuminated. That's the São essas pedras brilhantes assim que brilham. jewels. Uma pedra preciosa. And that will illuminate to everywhere. Que essa pedra ela ilumina tudo. Outside. Por dentro, por fora, quem tá em cima, quem tá embaixo. Ela ilumina todos os lados. So give this example, this way. The Então, um exemplo é dar. knowledge is Gyan, conhecimento, é comparado a uma lamparina de ghee. bhakti is as like jewels, special jewel. Bhakti é como uma uma pedra preciosa. That's the wind come. Outra coisa, se tiver um vento, por exemplo, Then ghee lamp will be a lamparina de ghee vai se apagar com o vento. Já, when the storm will come. mesmo que venha uma tempestade, um furacão, And the tsunami will come. mesmo que venha uma tsunami, Ah, a pedra preciosa, até um tornado, eh? That the jewels, that the illumination will never extinguish. o brilho da pedra preciosa nunca vai se apagar. Same way bhakti. Então, Bhakti é assim também. If you practice bhakti, bhakti manifests in your Se você heart. praticar Bhakti se manifestar no seu coração vai ficar limpo e asseado. Understand? Entendeu? Shastra saying, Shastra saying, As escrituras falam. Gyanada Mukti. this is true. Conhecimento traz a liberação. Knowledge, Jnana means knowledge. You acquire the knowledge. Conhecimento, sim, significa You can distribute. Gyana You é can conhecimento. discriminate. This is good. This Com is conhecimento você pode discriminar. Isso é bom, isso é ruim. This is true. Isso é verdade. So in Srimad Bhagavatam, many places also No chamado Bhagavad tem vários locais que se explica knowledge is as like ghee lamp. que o conhecimento é como uma lamparina de ghee. Jnana chakshu. Gyana Chakshu. Jnana Conhecimento. knowledge or Olhos do conhecimento. no, what is it? Jnana chakshu. The eyes of Os your olhos do conhecimento. knowledge. Gyana Jnana Chakshu. But only give the instruction to you. Mas às vezes você só fala, dá instruções, mas você mesmo não But bhakti tem aquela iluminação. manifest one's identity completely. So bhakti is very important. Bhakti, portanto, é muito importante. Discuss the two kinds of bhakti. One is called Dois tipos de Bhakti. Vai de another Bhakti is called e Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti leads to Vaikuntha. Vai de Bhakti te levar a Vaikuntha. Raganuga Bhakti E Raganuga Bhakti te levar a Golok Vrindavan. Goloka Vrindavana. So Vaidhi Bhakti and Raganuga Vai de Bhakti e Raganuga Bhakti. Esperando pelo sinal de novo. So Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti.
two. Outro ponto. Pra mim o inglês tá travado. E pra vocês? Se vocês entrarem no Vanda Madhurya também tá travado? Pra mim, fica travando assim, ó. Dizendo que tá esperando o sinal da live. Going toward their children. Voltou. Bom, quando você é casado, o amor se divide. Se divide entre os filhos, marido, mulher. Já o amor das gopis em Vraja é Bhati Sutanaya, esse verso diz. As gopis falam, largamos nossos maridos, filhos e viemos até aqui. Esse verso do Gopi Gita. Vishwanath Chakravarti explica que esse verso que diz o seguinte, que elas largaram o marido e os filhos para virem. Mas na verdade Vishwanath Chakravarti explica, as gopis que vieram para a dança da rasa participar não tinham filhos. Então como que elas no verso da Gopi Gita citaram dizendo que elas abandonaram os filhos e marido? Pati Sutanaya. Suta são filhos. Mas elas na verdade não tinham filhos delas, não. Às vezes elas cuidavam de algum filho, de alguma parente. E aí pensavam, tratavam como se fosse filho delas, mas não era o filho delas. Elas não tinham filhos. Elas não tinham nem marido. Patimanya significa que elas pensavam assim, esse Gopa é meu marido. Mas elas não eram nem casadas. Entendem? Yogamaya simplesmente arranjou o casamento delas. Mentalmente elas pensavam, em pensamento. Jiva Goswami, inclusive, no Gopal Champu, explica o seguinte. Que a cerimônia de casamento delas foi como um sonho, foi swapnik, como um sonho. É realmente como se fosse um milagre, né? Inacreditável. Travou de novo. Muito difícil de entender. Porque lá todas são unidirecionadas a Krishna. Se você tem filhos, maridos, somente automaticamente vai para eles.
And they are called Samanjasarati. O amor da Rainha de Dwaraka é chamado Samanjasarati. E em Vrindavana, as gopis Samartha. And they completely one point of view Krishna. And elas têm Samartarati. Elas são totalmente direcionadas a Krishna. this person is my husband. Yogamaya arranja que elas pensem assim, tal pessoa é meu marido. Conception, vichar. Elas têm esse tipo de concepção, vichar. Understand? Pensando assim, tal pessoa é meu marido. Ai, travou de novo. Huh? Então, a palavra é usada patimanya. Significa que elas acham que tem marido. They are not at a distance. Elas não alcançaram a dança da raça. You cannot mix the Vatsalya Não dá pra misturar Vatsalya rasa com Madhurya. Madhurya rasa. And Mother Yashoda Mãe de Yashoda Maharaj pensa, Nanda Maharaj é meu marido. Vatsalya. Então isso é Vatsalya rasa. Alguém falou, mãe de Yashoda pensa que deu a luz a Krishna. Deu a luz Krishna. Mother Yashoda she thinking, Mãe de Yashoda pensa, I gave birth my son. eu dei a luz meu filho, Krishna. Huh? No, happened. Krishna, Mother Yashoda Travou. born. Tá muito travado. Acho que eu vou deixar pra ver se depois a gravação desse Harikata fica melhor. Vou parar aqui a tradução. Jai Shri Gurudev Ki Jai.